Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do portal pequeninaluz.com. Eu sou Karine, sou psicóloga, sou mãe e estou aqui hoje para falar de um assunto que eu sei que é uma questão na mente de muitos pais na hora de corrigir os filhos. A pergunta de hoje que nós vamos responder é: ignorar a birra, a pirraça, funciona? Muita gente já me perguntou sobre isso, principalmente quando tem filhos pequenos que estão naquela fase ainda de fazer um pouco de birra, um pouco de pirraça diante das ordens dos pais. Ou também, quem sabe, da negação de algo que desejam, né? Alguns pais passam situações constrangedoras com os filhos quando vão ao supermercado, por exemplo, ou a um shopping, porque a criança quer uma coisa, o pai diz que não, e aí a criança começa a fazer uma pirraça em público, começa a fazer uma birra, chamar a atenção de todo mundo e com isso constranger os seus pais, que alguns acabam por atender ao pedido da criança e outros firmemente levam adiante o não, mas não menos constrangidos, quem sabe, do que os primeiros que atendem aos pedidos. Bom, a resposta ela é dupla, digamos assim. Porque ignorar pode sim funcionar, como pode não funcionar. E eu vou explicar aqui o porquê. Lá no portal Pequenina Luz nós temos um curso de modificação do comportamento que vai ser muito mais completo e útil para você entender como modificar o comportamento do seu filho. Mas aqui eu vou responder a essa pergunta de uma forma simples, tentando deixar claro para você o porquê funciona e porquê não funciona esse método de ignorar a atitude de pirraça ou o comportamento de fazer birra do seu filho. Bom, aquilo que nós fazemos no ato de correção dos filhos precisa ter alguma relação com aquilo que os filhos estão fazendo, e não apenas com o que eles estão fazendo, mas também com a função daquilo que eles estão fazendo. Então, quando eu vou corrigir o comportamento de uma criança, eu preciso ter em mente qual a função daquele comportamento. Por que aquela criança está agindo daquela maneira? O que ela pretende alcançar com aquilo? Se eu compreendo a função do comportamento, eu tenho como elaborar métodos de correção mais adequados para, então, corrigir aquele comportamento de modo que ele venha a ocorrer em menos frequência ou até mesmo não venha a ocorrer novamente. Então, quando a pirraça ou a birra é feita com o propósito de chamar a atenção, então eu ignorar como se eu não estivesse percebendo aquilo que está sendo feito pela criança, de fato pode provocar resultados positivos. Se a função da pirraça for chamar a atenção, quando eu não dou atenção, eu não ofereço para a criança a função para a qual o comportamento dela se destina. Dessa maneira, aquele comportamento tende a se extinguir. Se a função do comportamento ela não tem um retorno, se o comportamento não tem um retorno adequado segundo a função que ele possui para aquele que se comporta, a tendência é que esse comportamento seja extinto. Então, se o meu filho está fazendo pirraça com o objetivo de chamar a minha atenção, ignorar de modo a não dar a atenção que ele requer, fará com que esse comportamento venha a se extinguir e não se repita numa próxima vez. No entanto, se a pirraça não tem função de chamar a atenção, então ignorá-la, não dar atenção, não terá essa mesma função corretiva. E eu posso, com isso, estar criando um problema, porque aquele comportamento inadequado, que tem como função outra coisa que não chamar a minha atenção, ele precisa ser corrigido, ele não pode ser simplesmente ignorado. Todo comportamento inadequado das crianças precisa ser corrigido para que elas compreendam o que é certo e errado fazer em cada ocasião. Então, quando eu ignoro um comportamento que não tem por função chamar a minha atenção, eu estou, na verdade, fazendo vista grossa na prática para com um comportamento que mereceria ser corrigido. Desta forma, esse método não funciona. Então, se você
já utilizou esse método e não obteve resultados positivos, muito provavelmente é porque o comportamento de birra do seu filho não tinha por função chamar a sua atenção. Às vezes existem outros comportamentos que a criança faz que têm por função chamar a sua atenção e que, sendo ignorados, terão como resultado a extinção. É claro que se a criança bate num coleguinha querendo chamar a sua atenção, ele precisa ser corrigido por aquilo que ele fez, porque ele precisa entender que ele não tem o direito de bater no colega. Ainda que ele chame a sua atenção, ainda que a função seja correspondida, mas você precisa ensiná-lo que existem outras formas de conseguir a sua atenção que não batendo no colega. Agora, quando a criança faz outras coisas, por exemplo, fica deitado no chão, pula em cima, quem sabe, da cama para chamar a sua atenção, coisas que são mais administráveis, que não ferem outras pessoas e que você pode ignorar, que não gerará prejuízos até mesmo para a educação dela, então você consegue utilizar esse método de ignorar, tendo a função de não dar atenção para um comportamento que requeria sua atenção. Agora, se não for esta a função, então, eu aconselho você que é mãe e pai a não utilizar esse método, mas a corrigir o comportamento inadequado do seu filho, de acordo com a função que ele possui, para que você consiga corrigi-lo no nível em que ele merece ser corrigido, de forma proporcional ao que ele representa naquele contexto em que ele está acontecendo. Bom, por hoje eu fico aqui e nos vemos no próximo podcast, onde falaremos sobre mais um tema para ajudar você que é mãe e pai a educar o seu filho para este mundo e principalmente para o reino de Deus.